Olá, galerinha do primeiro ano. A gente está aqui, com mais uma videoaula sobre os processos de formação de palavras. Como esse assunto é bem extenso, eu dividi em duas partes. Vamos na primeira parte? Então, a gente sabe que a nossa língua é um sistema vivo e dinâmico, que a gente sempre, está pronto a criar e a reinventar novas palavras. E é assim, dessa forma, que a língua se mantém viva, E a gente tem que entender, antes da gente entrar propriamente nos processos, que em português nós temos palavras primitivas, palavras derivadas, palavras simples e palavras compostas. As palavras primitivas são as palavras que não foram formadas a partir de nenhum outro radical da língua e servem como base para a formação de outras palavras, tá? Então, exemplo, pedra, flor, casa, elas não vieram de nenhuma outra palavra, elas são primitivas, tá? E nós temos as palavras derivadas, são as palavras que foram formadas a partir das palavras primitivas, de outros radicais. Então, eu coloquei aí, pedreiro vem de pedra, floral vem de flor e casebre vem de casa, Só para vocês entenderem, que os exemplos que eu dei nas primitivas, agora nas derivadas, são derivações dessas palavras que eu dei como exemplo, Nós temos também palavras simples, que são palavras que possuem apenas um radical. Então, em pedra eu tenho até o R, pedre. Flor é a palavra inteira, E casa até o S, tá? Então, são palavras que só tem um radical na sua formação. E as palavras compostas são as palavras que possuem mais de um radical. As palavras compostas podem ou não ter seus elementos ligados por hífen, tá? Então, eu dei dois exemplos aí, couve e flor, que é couve mais flor, para designar um tipo de couve que parece uma flor, e girassol, que não tem hífen, mas tem a letra S dobrada de acordo com um novo acordo ortográfico, que a gente teve aí recentemente. Então, nós temos vários processos para formar palavras em nossa língua: derivação, composição, hibridismo, onomatopeia, redução, abreviação, sigla, neologismo e estrangeirismos. Nessa videoaula, nós iremos ver a derivação e a composição. No outro vídeo que eu vou gravar os demais processos, tá? Porque senão fica um vídeo muito longo, Vamos lá para a derivação. A derivação é um processo de formação de palavras a partir da anexação, ou seja, do acréscimo de afixos. O que são afixos, gente? Prefixo e sufixo. A palavra primitiva, tá? Ela pode ser de 5 tipos. Vamos ver o primeiro? O primeiro é a derivação prefixal, tá? É o processo em que forma palavras a partir da anexação, do acréscimo do prefixo à palavra primitiva. Então, eu tenho aí duas palavras primitivas, feliz e leal, tá? Então, eu coloquei o prefixo in antes de feliz e o prefixo des antes de leal, tá? É importante notar aí que realmente houve uma mudança de significação, tá? Feliz passou a ser infeliz e leal passou a ser desleal, de acordo, a partir da anexação desses prefixos à palavra primitiva, tá? Outra observação, o prefixo ele sempre vem antes do radical, tá? Então, eu tenho meu radical e eu vou colocar sempre antes, tá? Para vocês lembrarem, pré é a coisa que vem antes, Pré-vestibular, pré-natal são coisas que vêm antes, Então, só a dica para vocês. E a gente tem também a derivação sufixal, que é o processo de formação de palavras a partir da anexação do sufixo à palavra primitiva. Sufixo é o que vem depois do radical, tá? Então, eu tenho aí o radical feliz e o radical carinhoso. Eu acrescentei o sufixo mente, que é formador de advérbios depois de feliz, aí eu formei felizmente, e anexei o sufixo oso depois do radical carinho,
e formou a palavra carinhoso. Então, prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois. Nós também temos a derivação parassintética, tá? Esse processo ele faz pela anexação simultânea de prefixo e sufixo à palavra primitiva. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho a palavra alma, tá? E eu acrescentei o prefixo des e o sufixo ado à palavra alma e formou desalmado. A mesma coisa, eu tenho o radical noite, né? E eu acrescentei o prefixo a e o sufixo ecer a essa forma noite, né? E formei anoitecer. Para nós comprovarmos que uma derivação é parassintética, nós temos que sempre fazer um teste. Nós tiramos o prefixo e analisamos se a palavra com um sufixo só, né? Se essa forma existe na língua e depois a gente faz o inverso, tá? Vamos fazer o primeiro teste com a palavra desalmado. Eu tiro o des e fica almado. Essa forma existe na língua portuguesa, almado? Não, tá? Agora vamos fazer o teste sem o sufixo. Essa forma desalme, né? Existe na língua portuguesa? Não. Então a gente confirmou que essa palavra é formada por uma derivação parassintética porque ela só existe com a anexação simultânea tanto do prefixo quanto do sufixo, ok? A mesma coisa com o anoitecer, tá? Se eu tirar o ecer dessa forma, a noite, essa forma, né? A-N-O-I-T, existe na língua? Não, tá? A mesma coisa, se eu tirar o prefixo a, noitecer existe na língua? Não, existe anoitecer, mas noitecer não existe, tá? Então, o que fala pra gente? Que essa palavra é uma derivação parassintética, ou seja, ela só existe mediante anexação simultânea, tanto do prefixo a como do sufixo ser, tá? Agora, uma coisa que a gente tem que observar, né, ressaltar aqui, é que se você fizer esse teste e a palavra existir na língua ou com o prefixo ou com o sufixo, ela não será uma derivação parassintética, ela será uma derivação prefixal e sufixal, tá? Eu coloquei o exemplo aí, infelizmente, tá? Se eu tirar o sufixo mente, eu vou ler infeliz. Infeliz existe na língua? Existe, tá? Se eu tirar o prefixo in, felizmente existe na língua? Sim. Então, essa palavra, infelizmente, não é uma derivação parassintética, e sim uma derivação por prefixo e por sufixo, tá? Então, vocês têm que estar muito atentos a isso, vocês têm que sempre fazer o teste para verificar se é uma derivação parassintética ou não, ok? E nós temos uma derivação regressiva, que é aquela que a gente reduz elementos da palavra primitiva, né? Geralmente é derivado de verbos, né? Substantivos que nós formamos a partir de verbos, tá? Que são chamados substantivos deverbais, né? Então, nós temos o verbo trabalhar e eu quero formar o substantivo a partir desse verbo. Aí eu formei trabalho. Então, vocês percebam que eu perdi elementos da palavra primitiva. Eu perdi o A, que é a vogal temática, e eu perdi a desinência de infinitivo, que é o R, tá? Então, ela, como se ela regredisse, ela reduziu o seu tamanho para um tamanho menor, tá? Daí que a gente fala que a derivação é regressiva, ok? E nós temos também a derivação imprópria, né? Ou como em outras gramáticas falam, pode ser a conversão. O que é isso? Ocorre quando uma palavra muda de classe gramatical sem que a sua forma primitiva seja alterada, tá? Então, a gente vê essa frase aí, o infeliz faltou hoje. O infeliz, a gente sabe que ele pertence à classe gramatical dos adjetivos, sendo que nessa frase especificamente ele está assumindo o papel de substantivo, né? O infeliz faltou hoje, tá? Então, sempre que vocês notarem que uma classe gramatical mudou,
numa determinada frase, essa derivação é uma derivação imprópria, ok? Agora vamos para o segundo tipo de formação de palavras, que é a composição, tá? É o processo que forma palavras através da junção de dois ou mais radicais, tá? É importante lembrar aqui que eu não falei, a derivação é um processo que forma palavras a partir da junção de um radical, tá? São palavras simples. E a composição são palavras compostas, né? Lembra que falamos lá no início da videoaula? Então, a composição forma palavras através da junção de dois ou mais radicais. Então, nós temos aí beija-flor, beija mais flor, e vinagre, né? Que é vinho mais acre e deu vinagre, tá? Então, a composição pode ser de dois tipos, por justaposição ou por aglutinação, tá? Por justaposição ocorre quando os radicais, ao se unirem, não sofrem nenhuma alteração morfológica, ou seja, ela não perde nenhum elemento, tá? Ou seja, elas estão justapostas. O que são justapostas? São uma do lado da outra, tá? Então, eu coloquei couve-flor, né, pelo hífen, e beija-flor com o hífen. Mas nem sempre a gente vai ter o hífen não, tá? Eu coloquei os dois exemplos, mas tem palavras formadas por justaposição que não possuem hífen. Mas você vai verificar que ela não sofreu nenhuma alteração morfológica, ok? E nós temos a aglutinação. Quando na junção de dois radicais, quando se unem, eles sofrem alguma alteração morfológica, tá? Ou seja, eles perdem elementos, tá? Então, nós temos vinagre e embora, que parecem ser palavras simples, mas no processo de formação de palavras, dessas palavras, são mais de um radical, tá? Então, vinagre é vinho mais acre, né? Que no processo de evolução da língua, o C, né, o cre, virou gre, né? E o embora seria em boa hora, né? Também no processo de evolução da língua virou embora, tá? Então a gente pode ver aí que as palavras vinagre e embora foram formadas por mais de dois radicais, né? Por mais de dois radicais, e que na junção perderam elementos aí nessa união, ok? Aí, gente, qualquer dúvida que você tenha sobre esse conteúdo, algo que vocês não entenderam muito bem, ou sugestão de novos conteúdos que vocês queiram que eu explique, pode deixar aqui no comentário aqui embaixo, né? Que eu vou responder, eu vou tentar atender todos vocês. Um beijo e até a próxima aula.